Boa tarde, estamos aqui em mais um Diálogos do DA. Nós somos o Departamento Acadêmico da Associação Médico Espírita do Estado de São Paulo. E estamos aqui para um programa muito especial, que é o último do ano de 2025, esse ano que teve com a gente o Medinesp, terminando com um tema de escolha dos acadêmicos que chama o Poder da Oração. Então, queria agradecer a presença de vocês aqui e pedir, será que vocês podem se apresentar um pouquinho para o pessoal? Boa tarde a todos. Meu nome é Rafaela e eu participo junto a esses estudantes do Departamento Acadêmico do Estado de São Paulo. E eu sou estudante, não sei se eu já falei. E é isso, eu queria agradecer aí pela participação de todos vocês. E é isso. Tudo bem, gente? Meu nome é Vinícius, tenho 24 anos, sou acadêmico de medicina e é um prazer aí estar com vocês nesse último diálogo com um tema tão interessante e importante que a gente trouxe. Oi, pessoal, eu sou a Juliana, sou acadêmica de psicologia aqui de São Paulo e é um prazer estar aqui com vocês. Uma boa noite e um bom dia aos outros turnos. Eu sou o Gustavo, sou aqui do DA de Blumenau e é uma honra estar aqui com essas pessoas incríveis. Bom, gente, agradeço a presença de vocês e agradeço a presença de todo mundo que está assistindo. Lembrando que esse programa é uma gravação, então não estamos de fato aqui com vocês, mas se quiserem deixar algum comentário, a gente vai tentar o nosso melhor para responder. Então, vamos lá. Rafa, vocês estão fazendo um estudo ali no DA, né? Você não pode explicar para a gente, contar para a gente um pouquinho como é que é esse estudo que vocês estão fazendo? Uhum. A gente, hoje, no Departamento Acadêmico do Estado de São Paulo, estamos estudando o livro da doutora Marlene, que se chama O Passe como Cura Magnética. E esse estudo é muito especial porque ele nos ajuda a entender de uma forma mais clara o que realmente acontece no passe. Como os fluidos são trabalhados, como a nossa mente influencia nesse processo e como a oração qualifica tudo o que transmitimos. Então, eu acredito que seja isso, assim. Legal, então vocês estão estudando sobre o passe, né? É muito legal ver vocês, assim, trabalhadores, né? A gente que já passou esse percurso, vendo vocês passando também aí, interessados no passe. Mas o tema é o poder da oração, né? Então, o que o passe tem a ver com a oração? Uhum. Os fluidos, eu costumo dizer assim, são a base, dão a base na oração. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Tudo, o que a gente doa no passe é o fluido cósmico universal modificado. E essa modificação é feita por cada um de nós, por meio dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. E a oração, ela tem essa capacidade de alterar a nossa vibração, né? E nos sintonizar com algo maior, né? Que é Deus, no caso, e para outras pessoas, né? Enfim, pode ser outras referências. E no caso do passe, nos sintoniza com os benfeitores espirituais. Então, eu acho que tem essas duas frentes, né? Então, a capacidade que a oração tem de nos sintonizar com os benfeitores e também de modificar esses nossos fluidos, né? Porque nós podemos chegar lá para aplicar o passe e não estarmos num dia bom, por exemplo. E a oração, ela tem essa capacidade de mudar essa vibração e alterar a propriedade aí desse fluido. E aí, puxando o ganchinho no que a Rafa comentou, né? O que Kardec traz para a gente dessa oração, e a Rafa trouxe que o pensamento, né, consegue modificar esse fluido, e é justamente isso, né? A gente sabe que a oração é a comunhão com Deus, é elevar os pensamentos, né? E Kardec traz que o objetivo principal da oração é o pensamento, né? O instrumento principal da oração é o pensamento e a fé. E às vezes a gente se cai naquele engano de, será que eu tenho que ter um modelo de oração? Será que tem uma coisa certa de oração? Será que tem que ter um lugar, tem que ter um local, uma roupa? E não é bem assim, né? A gente só tem que ter o pensamento. Às vezes a oração é um silêncio, às vezes a oração é uma música, às vezes a oração é pedir a Deus alguma ajuda, né? Então, a gente tem que primeiro entender que a oração não tem uma fórmula de bolo, né? As fórmulas de bolo
que tem, por exemplo, no Livro dos Espíritos, no final dela, nos ajuda a entrar em comunhão e elevar os pensamentos, mas a gente tem que vir do nosso coração, né? Vir dos nossos sentimentos, do nosso pensamento, para gerar essa fé. E aí, bem que a Rafa trouxe, a oração ela tem capacidade de modificar esse fluido universal, né? Esse fluido que será transmitido através do passe. Eu gosto de brincar que existe uma nuvenzinha na gente, essa nuvenzinha pode estar chovendo com um raio ali, então a gente está com os pensamentos organizados, com ódio, com tristeza, e a oração vem e tira essa nuvenzinha com raio e traz a nuvenzinha com sol, e isso equilibra e facilita a gente transmitir uma energia, um fluido mais leve, mais sensível. E aí lembrar que o passe, ele sempre tem a ajuda da espiritualidade, né? Então, assim, por mais que às vezes a gente possa ir fazer o passe e não estar extremamente equilibrado, harmonizado, a espiritualidade nos ajuda a conseguir transmitir, a conseguir passar esse passe o mais harmônico, mais limpo, vamos pensar assim, energeticamente, para o paciente, para o assistido, né? Então, acho que a oração e o passe, ela tem essa influência muito legal que uma ajuda a outra a sincronizar. Bom, quando eu penso na relação entre o passe e a oração, eu instantaneamente penso que quando a gente está aplicando o passe, né, a gente fala para a pessoa mentalizar Jesus, fazer uma oração, que ela automaticamente vai se conectar com esses fluidos que a gente está passando para ela, né? E vice-versa. Então, eu acho que tem um grande poder na forma que a gente vai absorver esses fluidos, energias mais sutis, né? Legal, gente. Eu acho que tudo que vocês estão falando é muito interessante. Na verdade, quando a gente pensa em mentalizar Jesus, a gente fica de vez em quando meio perdido, né? Exato. Quer dizer, eu tenho que imaginar a figura de Jesus, mas quem que ele é? O rosto? Mas qual Jesus? O filme? Eu tô imaginando, né? A questão não é só essa, a questão é a gente poder levar o nosso pensamento, né? Pensa em Jesus, a gente pensa em algo maior, em algo mais gostoso, assim, uma sensação de amor, de alegria que invade a gente, né? Então, isso acaba sintonizando a gente, deixando a gente mais receptivo para o passo que vai receber, né? Eu acho que o Gustavo ia falar alguma coisa também, e eu acabei entrando pela frente. Certo. Nessa questão da oração também, eu acho interessante a gente pensar na oração como se fosse um guideline que a gente tem na área da saúde, né? A gente se utiliza de um guideline, mas a gente não vai passar o guideline no paciente e ele vai dar a resposta. A gente utiliza o que a gente acha que é propício naquela situação. Então, Jesus, por exemplo, trouxe o Pai Nosso, nos ensinar o que tem que ser agradecido, o que realmente deve ser pedido, mas a gente não vai precisar utilizar ele todas as vezes daquela forma. A gente pode executar ele como uma forma de criação de vínculo, como a Rafaela falou, pode ser para receber uma prece, um passe, quer dizer, pode ser para mim me conectar no dia a dia, pode ser para mim começar um estudo, e logo após eu posso realizar os meus pedidos, as minhas gratificações, como forma de conversa mesmo com Deus, que é a oração, que é o ato de fazer uma prece, fazer uma oração, né? A comunicação com espíritos mais elevados, de forma a se sentir grato e também realizar solicitações quando necessário, né? Boa, Gu. E assim, puxando o que o Haroldo traz, né, dessa questão da oração, de nos elevar, e a gente estava até conversando aí, o Gustavo, e ele trouxe isso para a gente, né, que eu achei bem legal, que a gente tá com a melhor energia, com o melhor sentimento ali na hora de receber o passe e dar o passe. Então, eu acho isso bem interessante. E outro ponto que eu acho legal a gente explicar para o pessoal entender um pouquinho, né, que a Rafa trouxe, que o passe traz a transmissão do fluido universal, né, e entender um pouquinho mais o que é esse fluido universal. Então, quando a gente transmite o passe, a gente tem o fluido cósmico universal, que está envolto em todo o nosso, em todos os lugares, né, e o fluido vital, pode ser chamado de ectoplasma. A doutora Marlene até traz nesse livro diferentes termos, então ectoplasma, fluido vital, fluido magnético, mas a gente entender que é um fluido que nós encarnados conseguimos transmitir, que ele vem do fluido cósmico universal. E aí, de novo, puxa a importância de a gente conseguir manter esse fluido vital
mais sucinto, mais leve com os pensamentos, com as ideias elevadas para conseguir transmitir para o paciente, para o assistido. E às vezes a gente fica se preocupando assim, né? Então eu vou tomar um passe. Como que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma oração, eu tenho que pensar em Jesus, e eu acredito muito que a gente está perceptível, a gente está aberto a receber essas orações, receber esse passe, está aberto igualmente de querer receber essa ajuda, fazer uma oração, se ligar a Jesus, como o Gu trouxe, tá com os sentimentos mais leves, os sentimentos melhores que você tem, que esses passes vão ser recebidos, e lembrar da espiritualidade, que ela sempre nos ajuda, né? Então sempre tem essa transmissão da espiritualidade para nos receber os melhores fluidos na hora do passe. E Haroldo, eu achei muito legal isso que o Vini trouxe, porque a gente pode olhar a oração nesse sentido, né? De um recurso a mais que nós temos. E o quanto nós temos qualidades inerentes a nós, né? Que podem ser expressadas e mostradas. Como, por exemplo, o Vini falou, né? Dessa modificação do fluido. Então, a gente pode pensar que o fluido cósmico universal, ele chega até nós neutro. E nós transformamos e damos a qualidade a ele. E o quanto esse recurso espiritual que nós temos, né? Que é a oração, ele pode modificar esse fluido. Tanto para quem emitimos, né? Quanto para o ambiente no qual estamos. Então, eu acho muito legal pontuar que não tem uma fórmula fixa disso. E que, acho que o Gustavo falou sobre isso, né? Que não importa se é o Pai Nosso ou se você pensar em algo maior, né? Que é Deus. Mas só de você estar fazendo elevando, sabe? Esse pensamento, ele já purifica os fluidos automaticamente, né? Que nós estamos emitindo. Porque tudo é fluido, né? Agora, nós estamos emanando aqui fluidos, né? Por meio dos nossos pensamentos, porque o pensamento é o que carrega o fluido, né? Então, o quanto é legal pensar em tudo isso e da importância da oração, né? Nesse meio. Acho que a oração não só para a gente ter aquilo que a gente quer, né? Porque a gente está acostumado, às vezes, com imagens de uma oração, que é para pedir algo, né? Mas uma oração para ter um estado interior mais em harmonia, né? E Exatamente. acho que assim, se a gente pensar a forma de oração, né? A gente tem várias formas de oração, né? A música pode ser uma forma de oração, por exemplo, que vai trazendo harmonia, vai trazendo uma vibração nova para a gente, né? Às vezes a gente poder pintar é uma forma de oração, porque você está visualizando, está imaginando algo que ainda não existe, né? Em tudo que a gente fizer pode ser uma forma de oração. E se você colocar essa intenção, né, de se conectar e de fazer algo melhor, né? A gente está atendendo, isso pode ser uma forma de oração, na medida em que você está tentando fazer algo de bom para a pessoa, melhorar a saúde dela, trazer informação, trazer sua presença, né, seu cuidado. Então, isso pode ser uma forma de oração também. Para quem sabe a importância de receber isso de alguém, né? Exato. E você não sente muito. Exatamente. E eu acho que no estudo da Marlene, nós estamos trabalhando bastante esse fato de que, independente de onde estivermos, seja dentro da universidade, fora dela, no centro, em qualquer lugar, nós podemos, por meio do nosso pensamento, co-criar em plano menor, igual diz Marlene, né? E essa cocriação se dá por meio dessa elevação da nossa vibração, né, dos nossos pensamentos. Então, o quanto isso é importante para todos os lugares, né, para a vida de forma geral. E para contribuir com essa ideia que tu trouxe, Rafa, eu trago um relato próprio, que na fisioterapia a gente também tem um contato muito próximo com o paciente, né? E ao atender o paciente, muitas vezes a gente tem que tocar no paciente, na pele, fazer exame, enfim. E eu participo de um projeto que a gente tem contato com pessoas com fibromialgia, né? Dor generalizada no corpo, geralmente ligada também aos fatores emocionais, estresse, situações traumáticas. E quando a gente está em contato com essas pessoas, a gente percebe que é denso a fala delas, o campo mental delas muitas vezes parece estar afetado, né? Mas ao realizar um atendimento, às vezes a gente realiza massagens
relaxantes, mais com o intuito de uma terapia holística, da pessoa relaxar, aprender uma meditação guiada. E ao eu realizar esses tipos de atendimento, eu sempre coloco a minha oração, eu faço uma oração, eu aproveito que eu estou em contato com aquela pessoa e eu tento passar energias boas para ela. E eu observo que as pessoas que eu tenho essa abertura, eu consigo falar de Deus com elas, a pessoa sai muito bem. Ela diz, nossa, parece que saiu um peso, parece que eu estou mais leve, estou me sentindo muito melhor. Sendo que muitas vezes o que eu fiz ali é uma massagem relaxante que não tem muito impacto no músculo esquelético, né? Mas eu trago mais essa parte holística da pessoa relaxar, se conectar consigo mesma e tentar eu passar bons cuidados para aquela pessoa, né? Acho que você faz de um modo que ela se torna receptiva, né? Então você pede, pergunta, se pode, vai entrando ali, né? Não é uma forma invasiva, né? De modo nenhum, é uma forma que ela vai se abrindo. Então isso que é terapêutico nessa sua atitude, né? E a oração, ela não deixa de ser um passe, né? Porque a gente sabe que a oração, ela tem a capacidade os pensamentos, né, a vontade, ela tem a capacidade de modificar o ambiente que nós estamos, né? Então, às vezes, você não precisa nem tocar no paciente, né? Às vezes, só de você transmitir o seu pensamento para aquela pessoa que está adoecida, a gente sabe que a espiritualidade está sempre com a gente e ela consegue, sim, encaminhar e transmitir essas energias. Então, acho que, puxando aquilo que você perguntou, Haroldo, a importância da oração com o passe, eu acho que a oração nos facilita transmitir o passe, mas a oração, na minha opinião, não deixa de ser uma forma de passe, não deixa de ser uma forma de transmitir a energia, que é o que o Emmanuel traz, né? O Emmanuel traz, que o passe é como se fosse uma transfusão de sangue, né? É você retirar aquelas substâncias negativas, aquele que estão no sangue, né? Melhorando a questão circulatória. E o passe é justamente nisso, é você retirar os fluidos, retirar a energia negativa que está acumulada na pessoa que está recebendo o passe, só que a diferença é que o que você transmite no passe é ilimitado, né? Então é a energia cósmica universal. Então acho que é justamente isso, às vezes a oração não deixa de ser um passe, não deixa de você querer estar transmitindo e retirando aquela energia, aquela energia acumulada, aquela energia negativa muitas vezes, né? E a oração, ela tem o poder de fazer isso, de transmitir, né? Modificar o ambiente em que é feita. Legal, gente. E estudo científico sobre o tema? A gente tem algum? Coisas que ajudam a gente a ter um raciocínio. Temos. A gente estava conversando, né? Tem um livro da AME que chama Terapias Espirituais. É um livro bem bacana. Quem quiser ler, fiquem à vontade. Ele traz uma coisa muito importante da física com a questão do pensamento e do passe. No capítulo 2, ele traz, eu até peguei o nome aqui, um físico austríaco, Erion Rudolph, alguma coisa assim. Ele traz um termo muito importante que chama entrelaçamento quântico. O que ele avaliou? Quando a gente pega dois átomos, aproxima, isso ele chama de primeira fase, né, que é a fase de interação física. Então, você aproxima esses dois átomos, e fica um tempo aproximado, depois de um tempo você afasta. E eles perceberam que esse átomo, quando um dos átomos eram estimulados, o outro também era estimulado, ele tinha uma alteração parecida com o átomo estimulado. E aí veio um neurofisiologista mexicano chamado Jimbre Zumbarbo, alguma coisa assim, que ele traz isso para a pessoa, né? Ele fala, pô, se um átomo é capaz de fazer isso, e nós que somos compostos de diversos átomos? E aí ele faz um estudo, basicamente, ele pega duas pessoas que não se conhecem, colocam numa sala, e essas pessoas elas ficam 15 minutos transmitindo, meditando pensamentos positivos uma para outra. Depois, eles separam em aproximadamente 14,5 metros, alguma coisa assim, e eles separam em duas salas, e essas duas salas elas são compostas por aquela gaiola de Faraday, né, que dificulta a transmissão do campo eletromagnético. E essas duas pessoas, elas são monitorizadas com eletroencefalograma. Para quem não conhece, é uma forma de imagens que a gente avalia os impulsos os impulsos neurais através desse exame, né? Então, essas duas pessoas tinham
a avaliação disso. E aí somente uma dessas pessoas eram estimuladas, então recebia flash de luz, recebia as imagens, recebia sons, e aí o que perceberam? Aquela outra pessoa que não estava recebendo nada disso, ela tinha a apresentação de alguns sinais, algumas alterações no eletroencefalograma, parecido com a pessoa que estava recebendo esse impulso. E aí a gente percebe o quanto isso é interessante, né? Porque, assim, o quanto, por exemplo, a gente, às vezes, ficar brigando com alguém mentalmente, todo mundo já brigou, né? Tipo, eu vou falar isso para fulano e o fulano vai responder isso. O quanto isso tem o poder de influenciar negativamente aquela pessoa, por mais que ela esteja distante. E vice-versa, o quanto nosso pensamento positivo, a nossa oração, a nossa vontade de querer uma pessoa bem, que por mais que às vezes tenha uma relação, um encontro pequeno, é capaz de modificar fisiologicamente, como foi feito nesse estudo de eletroencefalograma, as transmissões neuronais desse paciente. Então, a gente vê que a física, a ciência, sim, está mostrando a importância do pensamento, da oração no tratamento dos pacientes, né? Então, acho isso muito interessante que ele trouxe nesse livro. Legal, gente. Diga, Rafa. Não, é que eu ia falar que também tem outros estudos, um em específico que eu acho muito bacana comentar, que é uma revisão sistemática ali de evidências científicas que a doutora Marlene fez em 2011 e fala também como que a oração ela ajuda nesses processos das doenças, né? Então, por exemplo, alguns pacientes que iam fazer a cirurgia do miocárdio, iam passar por essa cirurgia, eles, por conta da oração pessoal, o nível de ansiedade desses pacientes diminuíram significativamente. Então, eu acho que é muito legal esse dado, né? Então, o quanto a oração, ela tem esse poder, né? De ajustar os níveis ali de ansiedade e até, enfim, de outros problemas, né? Como é citado no estudo, e ajudar, né? Aquele indivíduo a enfrentar aquilo de uma forma melhor, né? E dentro desse tópico, né, as AMES, elas vêm com esse propósito, né? Nos canais de YouTube, a gente observa que muitas AMES têm estudo de artigos mesmo científicos rigorosos sobre saúde e espiritualidade, incluindo também temas como prece, e que nem o Vinícius falou, cada vez mais a gente observa que está se aproximando da ciência, da religião, que nem Kardec falava, né? A gente observa que está sendo mais palpável os fenômenos espirituais para a ciência, está fazendo mais sentido, né? Hoje em dia se cita até a tal partícula de Deus, que há de ter origem de tudo, né? Então, a gente vem observando essa aproximação, essa mudança, e eu acho muito interessante esse aproximar, né? Da gente conseguir realmente idealizar como é que vai ser a união da medicina, como é que vai ser a união da cura e do espiritual, da parte fluídica que a gente já conhece dentro do espiritismo, da parte energética, como foi falado no prece, na oração. A gente vai conseguir chegar para um paciente e falar que muitas vezes ele tem que também ser positivo, ele tem que se ligar com a sua religião, com a sua religiosidade, porque isso também traz benefício para ele. A gente está tendo cada vez mais espaço para falar sobre isso dentro de consultórios, né? Porque se a gente tiver um respaldo científico, nem os próprios cientistas vão poder dizer que a gente não pode se utilizar disso. E eu acho isso um tópico muito relevante que muitas AMES vêm levantando e que a gente já observa na prática que tem relevância para os pacientes, né? Quando a gente aborda de uma forma correta a espiritualidade dos pacientes, eles se beneficiam muito disso no seu próprio tratamento, né? Acho que esse é um tópico bem importante, como que a gente pode integrar a espiritualidade das pessoas no atendimento, né? Porque isso precisa ter um método. Então, a gente sai um pouco do que a gente sabe fazer, né? Então, na minha formação de psicólogo, por exemplo, seria muito desagradável, eu acho, para um paciente se eu viesse trazendo para ele, você precisa orar mais, você precisa se sentir melhor. É porque eu cuido de pessoas que às vezes não estão se sentindo bem, e não conseguem se sentir melhor pela própria vontade, né?
Um processo, estão procurando um processo para poderem conseguir chegar lá. Então, o mais importante é que a gente possa unir isso dentro de um método para cada um dos nossos atendimentos, né? Eu me interesso muito pela espiritualidade da pessoa, no que ela quer me contar, e vou estimulando, entendendo a profundidade dessa experiência para ela. Talvez para o médico seja algo um pouco diferente, talvez ele pode integrar isso, ou ou na espiritual, não sei. Tem outros modos de você ir integrando, talvez na dor seja uma coisa interessante, né, também, né, como fisioterapeuta, você trazer esses recursos para tentar amenizar a dor das pessoas, né? Através de uma oração silenciosa, através mesmo de uma oração conjunta, né? A senhora gostaria de fazer uma oração comigo? Não sei. Com certeza vai dando recursos, assim, para o atendimento, né? Acho que a gente possa ter um entendimento de que não se trata só de fazer os outros terem fé quando não tem, né? A gente não vai atuar de um modo milagroso, né? Mas a gente está atuando dentro dos nossos recursos para poder... Perfeito, Nós, aqui, e se nós aqui no plano carnal estamos tendo acesso a esse recurso utilizado em diversas outras situações, como cita muito bem André Luiz, que muitas vezes se utiliza de passe, de imposição de mãos, de passes longitudinais. A gente aqui no plano carnal, que ainda é tão denso, a gente já tem acesso a essa ferramenta e nos aprofundemos, então, em utilizá-la, em utilizá-la para o bem, em aprofundar os conhecimentos nela para que ela tenha mais eficiência, né? Porque a gente observa que é o recurso primordial que o espírito tem para tratar qualquer coisa, né? E nós, então, enquanto estudando a área da saúde, é um princípio para nós que deve ser levado no dia a dia, né? Que nem a Rafa falou, né? Os pequenos hábitos a gente consegue incluir essa mudança de padrão vibratório e a gente cuidar de nós mesmos acaba também influenciando no cuidado com os outros. A gente vai poder doar um fluido vital melhor, a gente vai saber como se conectar de uma forma melhor, às vezes o nosso relato já é uma forma de auxiliar outra pessoa, né? Então, o autocuidado acaba sendo também um cuidado com o outro. E assim, só para entrar nisso que o Gustavo falou, né? Eu lembrei de uma passagem bíblica que fala, brilhe vossa luz, né? E eu acho que a oração, ela traz isso, né? Que às vezes a nossa chama está bem pequenininha, né? Mas a oração, ela tem esse poder, né? De manter a chama acesa, mesmo que pequena. Então, eu acho que, independente de como ela é feita e, enfim, do local que ela é feita, eu acho que mais do que isso, saber que todos nós, dentro de nós, temos esse poder, né? E que esse poder, ele não só nos ajuda, como ajuda todos que estão à nossa volta, né? E pode ajudar, né? Então, acho que é muito legal pensar nesse sentido. Haroldo, queria entrar também no que você falou, porque a gente compartilha, né, da profissão, né? Eu, como estagiária, já passei, assim, por momentos que a pessoa comentava sobre religião comigo, eu tinha que manter a neutra, né? Porque a gente tem que... a nossa ética é a gente sempre se manter neutro, né? Mas acredito que, assim, ainda é uma coisa bem inconsciente para as pessoas, essa questão das vibrações. A gente ainda precisa trazer muitos artigos científicos para provar para as pessoas, até que um dia isso seja normal e todo mundo saiba o que realmente acontece, né? Para a gente não ter que tentar provar no nosso atendimento, né? Vai ser algo implícito que a gente vai poder falar sem ser algo extraordinário. Então, eu acho que vai ocorrer um momento, né, e todos vão saber, né, só que a gente ainda precisa passar pelo processo de trazer artigos científicos, comprovações científicas, e uma forma disso que eu senti bastante foi no Mednesp, que eu fiquei muito feliz quando todos aqueles médicos, aqueles professores trouxeram tanta informação, né, de cunho científico para a gente, que eu fiquei, nossa, agora a gente está avançando, estamos conseguindo trazer isso para todo mundo saber como realmente as coisas funcionam, né? Tanto no plano espiritual quanto no plano material. Então, eu fico muito feliz com isso também.
Acho que para a gente que está na psicoterapia, né, você poder ter um entendimento de que toda experiência ela traz uma carga afetiva que pode ser potencialmente positiva, isso já te indica um caminho para você seguir. A pessoa narra a experiência religiosa dela, ou espiritual ali, você pode ressaltar as coisas que são boas, isso é saúde. Sim. Né? Então, a gente não precisa trazer de fora para ela sente. Acho que essa é a grande questão, é que a gente tem métodos e caminhos para poder seguir na profissão, né? Isso só esclarece um pouco quais são. E nós jogamos a semente, né? Eu acredito, assim, que se nós estamos estudando sobre isso, né, igual o livro de Marlene, que traz sobre a importância, né, do pensamento, da oração, da modificação desses fluidos, aonde que nós estejamos, nós podemos mudar, né, por meio ali dos nossos pensamentos, a atmosfera ali do local, por meio da oração. Então, mesmo que aquelas pessoas, elas não tenham um entendimento ou não acreditam naquilo, eu acredito que nós possamos, né, mentalizar por elas, por hora, sabe? Então, eu acho que isso já é uma grande coisa. E o que eu acho também é a gente da área da saúde, o quanto é nós, que é isso que a gente está discutindo, né? O quanto é importante a gente estimular a espiritualidade dessas pessoas, né? Inclusive, já está o tema espiritualidade, já está na OMS, já sabem que a espiritualidade é fundamental na saúde do paciente. E eu acho que, assim, a gente entender que a espiritualidade para a pessoa causa um bem-estar, a gente entender que se essa pessoa é da congregação, é importante a gente estimular ela a ir na congregação, porque isso, de novo, vai fazer com que ela entre em comunhão com Deus, entre em comunhão com a ideia que ela tem, e isso gera um processo de bem-estar, gera um processo de autocura. Se a pessoa é da Umbanda, se a pessoa é de Jeová, então, assim, nós, como da área da saúde, eu acho muito importante a gente, às vezes, estimular essa espiritualidade, estimular essa fé, porque, de novo, essa fé, a oração, essa ligação, essa vibração de pensamentos positivos, seja na religião de cada paciente, isso sim, e a ciência já está comprovando, e a ciência já vem mostrando aí com a modificação do que é saúde, o que é doença na OMS, já vem mostrando que a espiritualidade, o estímulo da espiritualidade, dependendo de cada paciente e da sua determinada religião, é importante. Então, às vezes, a gente não precisa necessariamente impor, o espiritismo tem que... Mas, assim, o que você segue, né? Qual que é a sua religião? Então, frequente, né? Como é bom você ligar, você acredita em Deus, nossa, que bacana, esse Deus que ajuda você... O quanto isso vai gerar uma satisfação e vai gerar um sentimento de comunhão nessa pessoa, nesse paciente, e isso vai estimular a saúde, vai ajudar no processo de autocura, e a oração em si ajuda também, né? Então, acho isso muito interessante, porque às vezes eu tinha muita ideia de querer, então você tem que tomar o seu caso aqui é um passe espírita, seu caso aqui é uma desobsessão, e não é isso, né? A pessoa da congregação, ela não vai seguir isso. Então, o que é o seu... Olha, vai na congregação, segue, começa a frequentar, aumenta a frequência, volte, né, em tal religião, e isso gera, assim, uma modificação nos padrões vibratórios, que a gente sabe, né, consequência, e gera um processo de saúde. Então, acho isso muito interessante também, da gente, da área da saúde, estimular essa espiritualidade. E ligando com o que você falou, Vini, às vezes as pessoas talvez pensam em espiritualidade, relacionam com espiritismo, e não. Qualquer religião tem espiritualidade, todas as religiões têm espiritualidade, né? Elas interferem na forma que as pessoas sentem, né? Vai da vibração de cada uma, da forma que elas se sentem melhor com cada religião, né? Espiritualidade é você se ligar com quem você acredita, quem você tem fé, né? E é justamente isso, é você vibrar pensamentos positivos, tá em harmonia, tá com a nuvenzinha cheia de sol brilhando aí para ajudar você e quem está à volta, né? Então, acho perfeitamente, Ju, você tocou no assunto perfeito. Então, gente, hoje a gente vai ficando por aqui, o papo tá bom, mas a gente combinou de fazer um episódio mais curtinho hoje, em vista dos nossos horários super lotados e do momento da noite que a gente está gravando esse programa. Então, queria agradecer vocês pela participação de vocês, queria agradecer a todos que assistiram a gente hoje, e dar um bom fim de ano, boas festas, uma boa virada de ano, e a gente se encontra de novo em 2026.
É isso aí. Vocês querem deixar antes de mais alguma mensagem aí? Podemos. Não, eu queria deixar. Primeiro, queria agradecer a participação novamente de todos e queria deixar uma mensagem do quanto esse estudo, né, que nós fazemos no departamento acadêmico é importante, de trazer os estudantes, os acadêmicos, para entenderem todo esse processo, né, não só do passe, mas do pensamento, entre tantas outras coisas que nós trabalhamos lá. Então, fica o convite para quem conhecer um acadêmico, um estudante, para se juntar conosco. E como que as pessoas podem chegar no DA? Na nossa bio do Instagram, @DA, AME São Paulo, tem um link, né, do Forms, e aí a pessoa pode preencher aquele Forms, e aí depois nós vamos nos contatar com ela. Legal. Então fica aí a dica para você que está querendo fazer parte do grupo bacana. Em 2026, o DA está te esperando. É isso Então, aí. É isso aí, Tchau, galera. tchau. Pode vir, pessoal. Agradecer a vocês e a gente vai se despedindo, então. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Prazer.